Caso surpreendente. Esse vídeo começa com Glenn pedindo ajuda para o alimento das crianças, mas fica claro que ela não quer conversa, então ele fala que ela não precisa ser tão rude. E depois de algum tempo ali esperando, ela volta. E quando ela se aproxima dele, ele fala que é a última chance dela fazer uma doação. E ela responde dizendo que deixou muito claro que disse não. Ele pede desculpas e fala que ele está de férias e que resolveu pedir ajuda para as crianças. E mais uma vez ela diz que não. Então ele pergunta quais são os planos dela para hoje à noite. Ela fala que o Uber está vindo buscá-la e pergunta se ele pode sair dali. E já ele pergunta por que ela está tão brava. E depois que ela diz que ele está no espaço dela, ele pergunta se ela não quer jantar com ele. E ela fala que já disse que não. Ele fala que ela não precisava ser tão rude e deseja para ela um ótimo dia. Mas agora ele volta, pede desculpas e fala que esqueceu o balde dele. Ela pede para ele esperar e pergunta se ele está dirigindo esse carro. E como ele diz que sim, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que definitivamente sim e que ele espera que o Uber dela não demore. Ela pergunta como ele conseguiu comprar esse carro. Ele fala que conseguiu trabalhando e que só estava ali para ajudar as crianças, mas que ele tem o trabalho dele. Ela fala que eles não começaram com o pé direito e pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Glenn e diz que é um prazer conhecê-la. E fala também que a mão dela é macia. Ela agradece e pergunta o que ele vai fazer no resto do dia. E ele fala que está pensando em ir na churrascaria. Ele pergunta se ela quer fazer companhia para ele e ela diz que sim se ele não estiver fazendo nada. E em seguida ele pergunta se ela tem namorado e depois de pensar bastante no que dizer, ela diz que sim e fala para ele que ela não vê problema em fazer uma nova amizade. Ele pergunta se ela quer fazer amizade com ele mesmo ela tendo namorado, mas ela diz para ele que ela não é casada. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela quer jantar com ele e ela fala que o que ele preferia. Ele fala que então essa é a mão de uma interesseira, porque afinal de contas ela é interesseira. Ela pede para ele repetir o que ele disse e já ele pede para ela se manter afastada. Ele deseja um ótimo dia para ela e já ela pede para ele repetir o que ele disse novamente. Ele fala que ele disse que ela é interesseira. E como ela fala umas palavras bem pesadas, ele fala que ela está sendo desrespeitosa. Ela fala que ela quer que ele e o carro dele que se dane. Já ele diz que ela só topou conversar com ele por causa do carro dele e que ele reconhece uma interesseira quando ele vê uma. E ele termina dizendo que ela está brava porque ela sabe que é interesseira e que é melhor ela ficar ali esperando o Uber dela. O Landon pede com licença, fala que ela é incrível e se apresenta. Ele pergunta como vai o dia dela. E como ela fala que está bem, apesar de ter recebido uma má notícia, ele fala que espera tornar o dia dela melhor. Ela pergunta como e ele fala que ela vai ter que descobrir. Ela fala que com certeza essa não é uma boa ideia, mas ainda assim ele pede o número dela. Mas ela fala que não pode dar o número para ele porque ela tem namorado. Ele fala que tá muito frio e que não era para o namorado dela fazê-la andar a pé. E em seguida tenta mais uma vez pedir o número dela, mas ela fala que não é uma boa ideia. Então ele fala que entende e se despede dela. Mas agora, quando ela se aproxima, ele pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente, ele fala que o nome dele é Landon. Ela diz que o nome dele é muito bonito e ele agradece e fala que precisa ir. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que ela tá vendo ele dentro do carro. Ela fala que está perguntando porque poderia ser alugado. Ele fala que o carro não é alugado e que a chave está na mão dele.
Ele fala que agora ele vai nessa e ela pergunta por que ele está com tanta pressa. Ele fala que precisa ir e que, além disso, ela não demonstrou nenhum interesse nele. E como ela diz pra ele que não é bem assim, ele pergunta se ela acha que ele nasceu ontem. Ela diz que agiu assim porque hoje ela está deprimida. Ele fala que ela disse que tem um namorado e em seguida diz que vai sair do carro. Ele fala que ela disse isso e ela fala que é verdade, mas que não é nada muito sério. Ele fala que se esse fosse o caso, ela não diria que tem namorado. Em seguida, ele fala que vai nessa, mas ela pede pra ele esperar. E ele fala que provavelmente, pelo que pareceu, ela tem mais o que fazer. E quando ela fala que ela está dizendo, mas ele não está ouvindo, ele fala que ela que não está ouvindo. Ela fala que gostou muito dele e ele agradece e fala que ela tá chegando muito perto. Ela fala que isso é verdade e já ele diz que não quer perder o tempo dele. E como ele diz pra ela que vai pra casa, ela fala que vai com ele. Ele fala que mal conhece ela e pergunta como ele poderia levá-la pra casa dele. Ela fala que eles podem se conhecer e ele fala que eles podem se conhecer no carro e não na casa dele. E em seguida ele pergunta se ela quiser conhecê-lo, ela pode entrar no carro. E ela acaba aceitando. E depois de algum tempo ali conversando com ele, ela pergunta se ele quer passar o Natal com ela. Ele fala que está animado para o Natal, mas que não vai passar com uma interesseira. Ela pergunta o que ele está dizendo. Ele fala que ela não queria conversar com ele até ver o carro dele. E quando ele fala que ela também disse que tinha um namorado, ela fala que não é verdade. Ela também diz para ele que ela não está no relacionamento sério e que também não está num dia bom hoje. E com toda educação, ele pede para ela sair do carro e fala que vai ser melhor ela ir para casa pensar no que ela fez hoje. Ela pergunta se é isso que ele acha. Ele diz que sim e pede para ela sair. O Damian se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. E em seguida pede com licença e fala se ele pode fazer uma pergunta. Ele diz que só quer falar com ela por um segundo, mas ela não dá nenhuma chance para ele. Mas agora, quando ela volta fingindo que nada aconteceu, ele fala que primeiramente ele deu um oi pra ela, mas que ela não respondeu. Ela fala oi e pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que está tudo bem e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta pra onde ela vai. E já ela pergunta pra onde ele quer levá-la. Ele fala que não está entendendo porque ainda há pouco ela não quis nem responder a pergunta dele. E ela simplesmente diz que não estava prestando atenção. Ele fala que é novo ali e que está tentando conhecer pessoas. Ela pergunta há quanto tempo ele está na cidade. Ele fala que morou ali por 3 anos, mas que estava fora e acabou de voltar. Ele fala para ela ter cuidado com o carro. Em seguida diz que ele está tentando conhecer novas pessoas e lugares para sair. E como ele pergunta se ela é dali, ela diz que não e fala que ela é de Nova Orleans. Ele fala que tudo bem e pergunta para onde ela vai agora. E ela responde dizendo que ela vai para onde ele quiser. Ele pergunta se ela vai para onde ele quiser e já ela diz que gostou do carro dele. Então ele pergunta o que ela sabe sobre esse carro. Ela fala que nada, mas que com certeza é um carro rápido. Ele fala que isso é verdade e ela diz que também gostou muito do estilo dele. Ele fala que foi ele que gostou muito do estilo dela e pede para ela dar uma volta. E em seguida ele fala que está começando a chover e pergunta se ela prefere entrar no carro. E como ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela. Esse é o momento em que ele a encontra nas redes sociais e fala que vai mostrar a foto dela para os amigos dele, para que quando eles a encontrarem na rua, saírem correndo. Ela pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que tem o costume de enviar fotos de interesseiras para os amigos dele. Ela diz que ele que a perguntou se ela queria entrar no carro. Ele pede para ela esperar e fala que tentou falar com ela, mas ela simplesmente ignorou ele.
Ela fala que já disse que não estava prestando atenção nele. Ele fala que entendeu e diz que ela só prestou atenção nele depois de ver a Lamborghini. Ela diz que ele perguntou se ela queria entrar no carro. Ele pede para ela sair do carro, mas ela fala que não vai sair do carro enquanto ele não abrir a porta para ela. Ele fala que faz questão de abrir a porta para ela sair do carro. E que é para ela aproveitar a caminhada na chuva. E em seguida diz para ela que ele espera que o cabelo dela não encolha na chuva.